reverência à palavra do Senhor, reverência, a mesma credibilidade, a mesma reverência que a gente daria para a divindade, para a presença de Deus, que a gente não vê. Ele deixou a Bíblia como uma prova de que, assim como reverencio Deus, então não há diferença de reverenciar a Bíblia, a palavra, porque a Bíblia é um livro santo, um livro sagrado. A Bíblia é o testemunho ou o registro escrito de alguém que se relacionou com Deus. A Bíblia, de capa a capa, cada palavra, cada versículo, cada texto, de Gênesis a Apocalipse, ela é um registro exato e específico de alguém que teve uma experiência com Deus, de alguém que ouviu Deus, de alguém que entregou a sua vida. Se caso alguém quisesse tirá-la para negar essa experiência, então esse alguém entregou a vida, porque não negou a experiência da verdade, de ter tido uma experiência espiritual, nítida, clara, real, impactante, emocionante, e a pessoa deixou registrada. São cerca de 40 homens no período de 1.600 anos, homens diferentes, de classes diferentes. E você pode dizer, mas então esse Deus falou com homens que talvez fossem leigos, homens que não estudaram, homens que viviam na periferia, que nunca tiveram acesso a privilégios da elite social. Não, esse Deus teve relacionamento com reis, com príncipes, as autoridades mais elevadas nas mais diferentes épocas da história da civilização humana. Deus teve esse relacionamento com grandes autoridades, e esses homens descobriram que, apesar deles terem sido grandiosos como governadores, como reis, como Ciro, que era o imperador, eles reconheceram que eram absolutamente nada e se compararam a moradores de rua, como alguém que não tem nada para oferecer ao presente de ser tocado por esse Deus. Então Deus, ele fala com uma pessoa insignificante que se acha, e que aquele que é reconhecido perante a sociedade como um grande, ilustre, nobre ou autoridade. Então Deus, ele se manifesta, ele tem a linguagem, nada escapa de Deus. Deus é todo poderoso, ele está a 1 bilhão de anos à frente do teu futuro. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, o último suspiro de fôlego de vida da tua vida, que ele já sabe. Ele sabe o que você vai fazer, ele sabe o que você vai pensar, ele sabe o que você está sentindo, ele sabe absolutamente tudo. Não há nada que escape ao que Deus sabe. Deus sabe tudo, ele é onisciente. Ele conhece você, ele sabe quando o homem fica com raiva de si, de Deus, que deseja talvez agredir Deus. Ele sabe quando o homem se auto-sabota, quando ele se critica, que ele se culpa, que ele se condena. Deus sabe quando o homem entra no processo de suicídio, sem dar um tiro na sua cabeça. O processo de suicídio é quando você desiste de você. Um suicida que se joga num prédio, não há diferença entre aquele que está sentado, quieto, e que não tem coragem de acreditar mais em si. Não tem diferença nenhuma. Isso que eu estou falando é linguagem científica. Porque quando uma pessoa chega a tirar a própria vida de verdade, ele já está planejando há muito tempo. Ninguém se suicida instantaneamente. Quando você decide desistir de você, você entra no processo de suicídio. Volto a dizer, isso não é misticismo, não é religião, não é espiritualidade, isso é ciência, que diz que 1 mais 1 é 2 e ninguém pode provar o contrário. Ela não aceita nada pela fé. Eu quero ler um texto de Provérbios 22, versículo... É isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios 24. É uma palavra muito poderosa. Como eu falei, como eu posso dizer, uma vez que a Bíblia, de capa a capa, ela é um registro do testemunho de Deus, então toda a Bíblia é poderosa. A Bíblia me transforma, cada vírgula dela, cada pequena frase dela. Eu fiquei aprisionado no versículo durante 17 dias. Eu queria ler outras coisas, eu não conseguia. Eu fiquei preso, eu mergulhei numa meditação de verdades que se revelaram para mim, sobre a vida. Salmo 46, verso 10 dizia assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu fiquei preso naquilo. Então, Provérbios 24, 30, quem achou? Provérbios 24, 30 diz assim, passei pelo campo
Eu quero que você que está sem Bíblia, ou não, você pode se unir com a pessoa aí, mas ao mesmo tempo que você está lendo, que você visualize. Lembra um filme no cinema, quando você foi uma vez talvez no cinema, tem os trailers que passam de outros filmes? Imagina que isso aqui é um trailer, uma cena, porque é uma cena. Diz assim, ó: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para encruzar os braços e deitar em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Querido Espírito Santo, obrigado por nos ouvir, por nos trazer aqui. Obrigado pelo fenômeno poderoso que é ter fé no Senhor, na tua atitude. Obrigado pela tua voz silenciosa, que falou com um homem em profundo estado de depressão numa caverna. O Senhor permitiu relâmpagos, trovões, fogo. O Senhor permitiu barulhos ensurdecedores dentro daquela caverna, e ele estava indiferente, apático e ainda refém no cárcere da sua emoção doentia. Assim estava Elias, abandonando a si próprio. E a tua palavra diz que com uma voz tranquila, um cicio tranquilo e suave, o Senhor falou. Foi o teu próprio silêncio. Tu fala no silêncio, Pai. Fala conosco da tua palavra mais ainda, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu quero que você entenda. Pai, no nome de Jesus eu exerço governo e autoridade sobre a geografia espiritual desse lugar. Sejam aprisionados e emudecidos espíritos aprisionadores da mente, demônios de assédio, demônios de assalto mental, espíritos aprisionadores, espíritos de fraqueza, espírito de sonolência. No nome bendito de Jesus eu ativo anjos para prenderem, para amarrarem, para emudecerem nesse lugar. Nós proibimos, nós não damos conforto nesse lugar para nenhuma força negativa, encostos, trevosos, zombeteiros, espíritos de barulho que roubam a nossa atenção, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Olha só, irmãos, eu fiquei observando o pastor, toma posse, o pastor também, o missionário Boaventura, ele falando, você vê ele resumindo, irmão, toda a história dele, o irmão, que eu me emocionei com o testemunho desse rapaz aí. Porque homem de verdade chora. É verdade. Homem de verdade, homem que é homem, ele chora. Quando a gente está lá no mundo, na sociedade machista, os nossos pais que também eram machistas, porque eles receberam o machismo do pai deles, que eram nossos avós. Você não pode chorar, igual esse choro, rapaz. Seja homem, homem não chora. Na verdade, ele é uma criança mimada também, esse pai, que não aprendeu o valor da vida, que é experimentar, que a emoção, a natureza da nossa alma que experimenta Deus. E quando alguém não reconhece isso, a vida vai espremer esse homem de tal maneira que ele vai chegar a um ponto que ele vai somente ter caco de vidro para se coçar e reconhecer que Deus é o Senhor. Aleluia. E que Ele é o Criador. Aleluia. Então, ele falou assim uma coisa interessante: não espera ir lá fora, né? Os caminhos de Deus lá fora também, ele falou, eu peguei esses pedaços, esses fragmentos. Não espera ir lá fora. Daí ele disse assim, não, buscar a presença de Deus lá fora. São duas coisas importantes. E eu vou falar bem aqui, ó. Porque dentro dessa cena que eu estou falando para vocês, ele está falando de uma pessoa que passou num determinado lugar, indo para um lugar, no meio do caminho, ele observa um campo, uma área territorial, uma área geográfica, com uma vegetação própria, com um tipo de sistema de vegetação, de pássaros, alguma coisa particular daquele campo, aonde a paisagem fugiu da natureza normal, não era para estar daquela forma. Você conhece na tua memória lugares que você passou, talvez há registros no álbum de fotografias da tua memória, de muitos anos, o que é o registro de uma cena bonita,
na companhia de alguém, olhando o pôr do sol, no momento onde você tinha um estado de espírito confortável, onde você conseguia observar que a vida era boa, e nesse registro talvez o que cooperou com essa experiência interna de prazer interior, havia também a estética externa da beleza da paisagem, que também contribui para a gente se sentir bem. Então todos nós temos registros de experiências boas, e você sabe em algum lugar onde você, de tanto olhar para aquele lugar, de tanto passar ali, aonde você, eu lembro na minha infância eu morava perto de um lugar onde havia uma trilha, um trilho que passava um trem, e todas as vezes tinha aquele horário que o trem apitava, e eu ia para a porta e olhava, então eu via aquela paisagem, o sol se pondo e aquela vegetação rasteira. Então passou mais ou menos uns 15 anos depois, eu viajei, eu casei, eu fui para outro lugar. Quando eu voltei lá, eu tive um choque, porque o trilho estava lá, mas a paisagem era outra, já existiam casas, já não dava mais para ver o trilho, e o trem quando passava. Então foi uma coisa diferente, porque aquilo estava muito marcado na minha infância, observar a paisagem que se repetiu de tanto eu ver, aquele caminho, aquela paisagem desenhada no horizonte, estava dentro de mim, nas minhas entranhas. Aquilo contribuiu para a formação da minha personalidade, fazendo com que eu pudesse construir um referencial do que é bom, um referencial do que é legal, do que é bacana, do que é bonito, algo que me faz me sentir bem. Então agora quando eu voltei depois daquele tempo, eu vi que aquele lugar estava diferente, não era mais a mesma coisa. Houve um choque, houve uma mudança de valores daquilo que eu achava ser sobre aquele lugar. Mas por que você está falando isso? Porque exatamente o que aconteceu aqui. Esse camarada que está escrevendo aqui, ele está dizendo: eu passei pelo campo, aonde o dono daquele campo não é esse nome que ele está dizendo ali. Ele ficou tão chateado, porque aquilo que serviu para lhe trazer prazer para observar, para contemplar, para apreciar a paisagem externa, que era fruto do trabalho da cooperação do seu próprio dono, já estava abandonado. Então ele começa a dizer o seguinte, irmãos, que quando ele passa por aquele lugar, ele diz que o campo agora, o campo é do preguiçoso. O campo do preguiçoso junto à vinha. Daí ele vai dizer que esse preguiçoso há um adjetivo que descreve o modo como ele é. Além dele ser preguiçoso, ele vai dizer agora que ele é um homem falto de entendimento. Duas características, preguiçoso e entendimento. Então ele começa a construir a ideia que tudo que é desenhado fora, tudo que é construído fora, o meu ambiente, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu vivo, é reflexo do que eu tenho dentro da minha mente. Então ele chega ao ponto de dizer que ele parou naquele lugar, ele interrompeu a sua caminhada para onde ele ia. Ele disse: parei, pensei, considerei e extraí a lição, eu extraí a instrução. Ele está dizendo: que bom, que Deus é tão bom, que até com aquele que é falto de entendimento eu estou aprendendo. Eu não quero ser igual a ele. Eu estou observando que tem um camarada aqui que é preguiçoso, mas eu não quero ser ele, porque eu estou extraindo lição disso daqui. Glória a Deus. Então ele está dizendo o seguinte: tem segredo na destruição dos outros. Isso aqui é um código. Olha para mim. O que eu acabei de falar para vocês aqui, isso chama-se metáfora ou alegoria, o que quer que você seja, é a melhor descrição do que é a mente humana. O pior inimigo do ser humano não é Lúcifer, não é o Zé Pilintra, Maria Padilha, o Exu Tranca-Rua, não é não. Os demônios, poltergeist, o exorcista, sei lá. Os piores demônios que existem é aquilo que você não conhece, que é a sua mente. Eu estou falando aqui diante de homens inteligentes. Cada um de vocês tem uma inteligência que ninguém tem, porque a ciência provou que não dá para comparar níveis de inteligência. A ciência comparou. Só que o que mais choca e confronta a tua autoestima é de saber que, embora eu tenha recursos de inteligência, como é que eu cheguei onde eu estou? Como é que eu fui parar aqui? Porque você não parou num local, você não parou aqui no Creta, você parou aí dentro de você, onde você está. É aí que está o problema, porque buscar Deus não é lá fora, buscar Deus é aí dentro de você. Buscar a biqueira não está lá fora, ela ainda está aí dentro de você. É aqui que está a questão. Porque o diabo trabalha, o diabo não tem poder. Eu fui pai de santo, eu não, o outro que morreu porque eu sou nova criatura.
Eu fico observando, eu considero a instrução do homem falta de entendimento e preguiçoso, porque eu não trabalhava a minha mente. Então ele está dizendo que isso aqui é um campo. Veja bem, o diabo não tem nada. O diabo tem mente, ele adora, ele é apaixonado, ele é sedutor, ele é inteligente, ele é um psicólogo milenar, ele é um mágico, ele entende de como funciona a mente do homem. Isso tem um detalhe: ele não sabe ler mente. Ele não sabe. Ele trabalha com previsão. Se você tem 30, 40 anos, ele teve 40 anos para te treinar e produzir o resultado que você se tornou. Então agora ele sabe como continuar o processo. É por isso que Deus parou a tua vida para dizer: vamos começar junto? É verdade. Aleluia. Porque o vício que o antigo Boaventura tinha, no qual ele era aprisionado na sua mente, não é nada diferente de mim, que nunca coloquei crack na boca, mas fui também envolvido com droga. Meus vícios eram outros, mas eu tinha a mesma prisão. Tem gente que é viciada no próprio corpo, só no seu corpo. Ele não põe nenhuma química no seu corpo, ele não injeta nada na sua veia, mas ele fica diante de uma TV, ele fica assistindo uma pornografia, alguma imagem de pornografia, e ele é escravo, não da imagem, ele é escravo do que é produzido no cérebro dele, que é semelhante à produção de dopamina e serotonina, que também é produzida com a droga quando você coloca no teu corpo. Então ele não é viciado na imagem, ele é viciado no próprio corpo dele. É aqui que está o problema. Você chegou num ponto onde Deus está perguntando para você aqui, hoje, Deus está te dizendo aqui, o que você está plantando no teu campo? Eita glória! Porque o reino de Deus, irmãos, Jesus disse assim, Marcos 4, 25 e 26, se vier o Pai de Santo perguntar para vocês, Pai, se vier o Pai de Santo perguntar o que é o reino de Deus, se vier o budista, o islamista, o hinduísta, todo aquele hinduísta, se vier me perguntar o que é o reino de Deus, Jesus disse assim, o reino de Deus é isso aqui, ó. É como alguém que saiu num campo e plantou uma semente e foi deitar para dormir, não foi necessário ele acordar e ir lá desenterrar para ver se a semente vai germinar. Ele disse que o reino de Deus é alguém que planta, passa o dia, passa o segundo dia, e seja lá um tempo aquilo vai nascer. Existe um lado da plantação, da semeadura, que não te diz respeito, é algo que a natureza vai se encarregar de fazer, foi o que já foi falado aqui. Deus ele sabe como cuidar de você, mas só que tem um lado que você que tem que fazer, que Deus não vai fazer nada. Deus não pega a semente, nunca você vai ver uma minhoca batendo asa e caindo na boca dos passarinhos, não. A mãe dele vai procurar, ela vai atrás. Deus animais tem inteligência, nunca você vai ver a formiga cavando buraco, esperando o vento soprar as folhas dentro do buraco. A formiga ela sai e sem nenhum general, elas vão uma atrás da outra, para encher aquele buraco de comida, porque ela intuitivamente sabe que vai vir chuva, e quando vir a chuva ela não é maluca de ir lá tentar trazer a folha, porque ela vai morrer afogada. Foi por isso que Salomão disse assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Você tem que observar que você tem que fazer previsões. Ministério da Previdência não é lá a política, não é a instituição. Ministério da Previdência é isso aqui, meu irmão. Hoje você está aqui e Deus está dizendo, planta algo dentro de você hoje, planta algo dentro do teu espírito, isso vai nascer uma hora. Louvado seja. Há 22, deixa eu ver, já nem sei quantos anos eu tenho, às vezes eu já até esqueço. Estou com 42, 20 anos atrás, de 20 anos para cá, irmãos, 20 anos eu não parei um dia de plantar algo aqui, ó. Sabe aquele ditado que a gente subestima, que a mente vazia é a oficina do diabo? A gente sabe, é a oficina do diabo mesmo. Aleluia. E eu insisto na pergunta que o Espírito Santo tem que continuar me... Porque existe um segredo no aprendizado. Um segredo poderoso, porque o homem gosta de complicar as coisas, mas um dos maiores segredos no aprendizado é a repetição. Meu sogro é agricultor. Ele trabalha na terra e ele faz aquilo com habilidade conversando, ele faz tudo conversando, ele faz outras coisas e está fazendo aquilo também. Se ele disser agora faz aí, eu vou ter que parar tudo, até de pensar para fazer igual ele, porque eu não estou treinado, eu não repeti aquilo muitas vezes. Então você talvez está olhando para você e está dizendo assim, peraí, mas eu tenho que treinar muito para plantar semente. Não, você tem que dar o primeiro passo, você tem que começar. Você tem que abandonar a ideia da bagagem de quantidade, achando que o segredo do sucesso é ter muito. O segredo do sucesso não é ter muito, o segredo do sucesso é você ser muito, ser. E o que eu sou então? Eu quero ser tudo, mesmo preguiçoso e falta de entendimento. Aleluia. Agora, se você for entrar na descrição disso aqui, ó,
Ele é alguém que domina o seu campo, ele domina a sua mente. Existia um camarada, olha, o provérbio diz isso aqui, Alexandre o Grande. O cara que foi um dos maiores generais da história dos gregos. Diz assim, ó, Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo. Longânimo quer dizer longo ânimo. Ânimo longo. Longânimo. Uma pessoa que não é longânima é uma pessoa que de manhã ele tem um ânimo e de tarde ele já tem outro. De manhã ele fala contigo e te cumprimenta, e quando é de tarde ele já te trata mal. É a pessoa que tem uma variação de humor. Ele não tem longanimidade. O ânimo dele é como uma onda. Ele oscila porque ele não está bem com ele. Ele não se ama. Ele não sabe desfrutar da companhia dele. Se trancar ele no quarto durante 24 horas sem o celular, sem fazer qualquer coisa, ele fica maluco. Porque ele vai ouvir vozes, ele vai ouvir ideias, ele vai ouvir coisas que lhe perturbaram um monte de vezes a vida toda. Então ele não descobriu que o seu campo, que é a sua mente, está cru e a terra está pronta para ser lançada semente. Você está com uma Bíblia aí na mão. É verdade. Eu não me canso de lançar semente. Só que nós estamos sendo também atacados por um espírito de imediatismo. Não, tem que ser agora. Não, se não for agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem por onde correr. Tem que ter paciência. E Alexandre, olha só, melhor longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que toma uma cidade. Alexandre, ele foi reconhecido e respeitado como general que conquistou toda aquilo que ele chama de toda a região habitada do planeta. Onde existia um povo com um exército, ia lá, matava e conquistava e ficava com tudo a terra. O cara era um conquistador, era um grande general de guerra, era um estrategista, era um homem inteligente, ele era um herói da guerra. Sabe como Alexandre morreu? Ele morreu jovem, não tinha nem 40 anos. Ele morreu alcoólatra. Ele morreu com um problema no fígado, de tanto beber. Me explica isso. A Bíblia diz: melhor é o longânimo, é aquele que tem controle sobre si, é aquele que vai desesperadamente desenvolver o desejo de descobrir quem ele é, porque Deus está dentro de você. As forças mais poderosas de Deus estão dentro de você, mas você não foi ensinado a isso. Antigamente eu orava para as pessoas serem curadas. Eu digo agora: fique curado, e a pessoa já fica curada. E por que antes não era assim? Porque eu não acreditava. Eu tive que treinar, eu tive que repetir. Antigamente eu orava para uma pessoa que dizia: eu estou quebrando tudo lá. Ô irmão, pastor, acabou que a Mariana está quebrando tudo lá na casa do papai. Eu chegava lá, estava mesmo. Uma mulher pequenininha, de 1,60 m, chutando um botijão de gás, e a parede que estava quebrando. Parece meu Deus, o que é isso? Botijão cheio, uma mulher cheia de demônio, passando quase 1 hora lutando com aquela mulher. E eu fui perguntar: Deus, por que demora tanto para o demônio sair, se é em teu nome? Depois ia em outros lugares, aquilo me perseguia. Eu dizia: Deus, eu não quero mais, eu já vim de lá da macumba, eu não quero mais nada com bruxaria, incorporação, mediunidade, ser as pessoas incorporar demônio, eu não quero mais isso. E Deus dizia: tu não botava o demônio nas pessoas, agora te vira, tira, usa o meu nome. Aleluia. Deus falou comigo: Deus, vai lá e resolve agora. Que Deus, Ele te dá um pouco de unção graça para você caminhar, depois Ele vai olhar a tua fé. Deus não vai ficar andando atrás de ninguém. Aí depois eu comecei a perguntar: Deus, por que tem que ser assim? Por que demora meia hora? Sabe o que Deus me respondeu, irmão? Me respondeu, o Espírito Santo falou comigo uma coisa que mudou a minha vida. Ele disse assim, ó, eu disse: pai, por que demora meia hora para mudar as coisas? Aí ele disse: por causa disso. Eu fiquei: como é que é? Daí, eu disse: por que demora meia hora para aquele demônio sair, para aquela pessoa se liberta? Ele disse: por causa disso. Eu não entendi. Aí depois eu pensei: pai, demora 20 minutos, está mudando, agora demora 20 minutos. E por que demora 20 minutos ainda? Aí ele disse: por causa disso. Chegou um tempo que durava 10 minutos, 5 minutos. Eu disse: pai, ainda está dando 10 minutos, 5 minutos, por quê? Ele dizia: por causa disso. Aí eu pensei, peraí, então pai, se eu quiser
de quando a pessoa me disser que o demônio está quebrando lá. Quando eu chegar lá, a pessoa, antes de eu chegar lá, o demônio já saiu. Aí o Senhor disse para mim assim: vai ser por causa disso. É verdade. Porque ele disse assim: ó, vocês vão fazer obras como as que eu faço, e obras maiores vocês farão. Só que a gente não acredita em nós, porque nós fomos ensinados e doutrinados para ser alguém que cuida do nosso campo dessa forma. Alguém não cuidou você não cuidou da tua mente, alguém está louco para cuidar. Porque se ele cuidar da sua mente, ele tem um cartão de crédito, ele tem a esposa, o diabo tem a família, ele tem os filhos, ele destrói todo mundo. Você pensa que alguém tenta várias vezes, tenta de todas as formas ter acesso à minha mente, porque a maior porteiro, nem o melhor computador já desenvolvido pela comunidade científica é capaz de superar a capacidade da mente humana. Algumas pessoas disseram assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso nem escrito na Bíblia está, irmão. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Se o homem não responder e não levantar, ele vai ficar lá. Porque eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Isso aqui, esse camarada aqui, ele envolve uma lei que eu vou fechar bem aqui, ó. Não existe reconhecimento sem investimento. Quem investe em algo ilusório vai colher ilusão. Quem investe em paranoia vai colher paranoia. Quem investe em projeto utópico, fantasioso, vai colher isso. Quem investe em algo sólido, verdadeiro, vai colher isso. Não existe não existe reconhecimento sem investimento. E o que foi que eu falei? A mente é um campo, você que tem que investir nela.